fato, o cálculo, né? Então, recapitulando, isso aqui eu também falei na última live, mas recapitulando, basicamente, o cálculo de inventário, a maioria deles, tá? Eles seguem essa. Você tem lá escopo 1, atividade de fontes móveis e um caminhão específico, caminhão X, da placa dele, por exemplo. Então, o consumo de combustível dessa placa é uma fonte de emissão das fontes móveis do escopo 1, né? Então, essa é a atividade. Essa queima de combustível, ela emite gases de efeito estufa. Ela emite CO2, ela emite metano, ela emite óxido nitroso. Então, a primeira coisa que qualquer cálculo de emissão de gás de efeito estufa faz é identificar os gases de efeito estufa que aquela atividade libera, né? Uma queima de combustível, ela libera esses três. Mas se for a liberação de um gás refrigerante, libera diretamente o gás refrigerante, né? Então, essa lógica tem que ser entendida. E aqui é que tem um cálculo, normalmente. Então, esse cálculo aqui, poxa, como que eu defino que aquela quantidade de litros emite isso aqui de CO2, de metano, de óxido nitroso? Existe cálculo, existem fatores de emissão para isso, né? Então, quais são os fatores de emissão? É comum existir fator de emissão daqui para cá, tá? Para identificar os gases, mas é muito mais comum ter fator de emissão daqui diretamente para cá. E qual é essa etapa aqui de emissão de CO2? É quando eu já transformo os gases de efeito estufa em CO2 equivalente. E, obviamente, também separa o que é emissão biogênica do não biogênica. Lembrando que o nosso combustível comercial sempre tem uma fração de biocombustível, seja o biodiesel no diesel, seja o etanol na gasolina. Então, qualquer queima de combustível, ela emite também CO2 biogênico. E eu expliquei o que é CO2 biogênico em alguma dessas lives aí. Então, o objetivo aqui é você calcular a emissão de CO2 equivalente total. E isso está relacionado ao GWP, que é a transformação do CO2, do metano, do óxido nitroso, em uma unidade padrão, que é o CO2 equivalente. No caso, o metano é 28 vezes CO2 e o óxido nitroso é 265, de acordo com o PCC 2013. Então, essa é a lógica, basicamente, da maioria dos cálculos que você vai ter. Pode ser que você tenha um fator de emissão da atividade que dá direto CO2 equivalente, mas você vai perder esse detalhe do cálculo, tá? Mas basicamente o cálculo é esse. E aí é só para lembrar que existem vários gases de efeito estufa, não é só metano e óxido nitroso, mas tem os HFCs, tem, enfim, gases refrigerantes, tem outros gases de efeito estufa que são importantes serem calculados. Então, fechando aqui o resumo do que eu falei nas últimas lives, esse é o core, né? É a estruturação que você precisa ter para montar o inventário de gás de efeito estufa, tá? Dito isso, a gente passa para o trabalho braçal, né? O trabalho de, beleza, vamos botar agora a mão na massa e de fato, executar isso aqui.